Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. É uma alegria muito grande cada vez que eu tenho a oportunidade de gravar esses vídeos, as mensagens do nosso culto, porque eu me sinto assim, de alguma forma, bem próximo, né? Quando nós nos juntamos, apesar de nós estarmos todo o tempo juntos em espírito, mas quando nós nos juntamos para cultuar, para louvar, para meditar na palavra, é um momento especial. É um momento em que nós temos, para nos aproximarmos do santo lugar, aproximarmos do altar, mesmo que seja um altar espiritual, virtual. Nós não estamos vendo fisicamente, mas nós sabemos que estamos no altar do Senhor. Eu quero nessa noite apresentar aos irmãos uma mensagem muito linda, muito bonita e que vai nos dar muita esperança nesses tempos em que nós estamos vivendo. É uma mensagem que está descrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Ali o Senhor Deus, ele apresenta o seu Filho, apresenta Jesus Cristo, para que nós homens pudéssemos, tomar conhecimento daquele que viria, tantos anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, o profeta já anunciou, por ordem de Deus, aquele que viria para estabelecer sobre as nossas vidas uma dimensão diferente, uma dimensão de esperança, uma dimensão de paz, de cura, de libertação. E a palavra de Deus diz lá em Isaías 42, a partir do verso 1, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 4, diz assim, Deus fala assim através do profeta: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, não se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Queridos, eu me deslumbro com as figuras, com os arquétipos que Deus usa na sua palavra. É difícil você estabelecer muitas vezes referenciais ou figuras que mostrem os perfis, as realidades dos dramas da vida e principalmente das coisas espirituais. Deus, ele tem um poder, uma capacidade que nós sabemos, ultrapassa o nosso entendimento, de demonstrar através desses arquétipos as realidades espirituais. Então, há situações que muitas vezes nós não conseguimos descrever, devido à complexidade, devido às coisas que chegam até nós, que nos causam muito sofrimento às vezes, que nos causam perplexidade, dor, Mas quando nós meditamos na palavra, Deus, ele vai nos dirigir através do seu Espírito vivificador e nós vamos poder encontrar não só exemplos de experiências já vividas na Bíblia, não só experiências pessoais somente, mas aquelas em que Deus faz parte, e uma delas são essas simbologias que ele nos dá. E eu quero destacar aqui nesse texto que nós lemos duas figuras que eu acho fantásticas, acho tremenda, que, vamos dizer assim, caracteriza bem a condição humana, a situação do homem. Deus, ele fala aqui através do profeta, ele fala sobre cana trilhada ou cana amassada ou esmagada e pavio que fumega, Nós podemos ver aqui a revelação do amor e da misericórdia de Deus, apresentando aquele que viria para levantar os caídos, para levantar os machucados, para amparar os carentes, para uma nova vida. E eu pude assim ver nessa figura da cana trilhada algo tremendo, algo fantástico. Quem já viajou assim, por exemplo, para Campos, já foi para Campos, ou até mesmo para as cidades do centro-oeste de São Paulo, pôde contemplar, pôde ver aqueles canaviais, é uma coisa muito linda, muito bonita. E
as usinas de açúcar, né? O movimento daqueles chamados treminhões, que são caminhões enormes, carretas enormes, são 3 carretas, né? Uma juntas à outra, que transportam aquelas canas que foram tomadas, podadas, né, no canavial para as usinas. E ali naquele transporte eles saem dos canaviais, eles pegam a estrada para ir para a usina, e nós que passamos ali podemos contemplar que na beira da estrada sempre caem algumas canas, né? Sempre se desprendem do caminhão algumas canas, e elas ficam ali na beira da estrada, e elas muitas vezes elas ficam sendo massacradas, né? Pisadas, esmagadas, fáceis, né, de serem esmagadas pelos próprios caminhões, pelos carros que passam, né? E elas são descartadas, né? Aquilo ali se perde, são descartadas por causa do estrago que sofrem, né? Então, por quê? Porque não é aquele tipo de cana, né, que os usineiros gostariam de ter para o preparo lá do álcool, do açúcar, né? E eles também não se dão o trabalho de catar aquelas canas, porque na verdade elas são consideradas como perdas normais, né? Mas quando nós olhamos esse texto da palavra, e nós vemos Deus falando sobre cana esmagada, sobre cana quebrada, né? Ele fala, olha, essa cana me interessa, né? Eu não vou lançar essa cana no lixo, né? Então eu quero, porque ela de alguma maneira me é útil, é preciosa, né? E o meu poder restaurador através do meu filho, do meu servo, né, que virá, é maior do que a conspiração da morte, é maior do que o estrago feito a esta cana. Muito bonito isso. Eu estava meditando nesse texto e me trouxe assim ao coração uma alegria grande, né? Depois ele fala sobre o pavio que fumega, ele chama aqui, né, a torcida que fumega nessa versão que eu tenho aqui, mas outra versão diz o pavio que fumega. Nos fala de quê? Nos remete, né, a um entendimento de forças que se esvaem, que se acabam, né, de fogo que se apaga, né? Nos fala de vidas que no passado foram repletas de sonhos, de fé, de esperança, mas que se perderam em algum lugar, que se desvaleceram em algum ponto da trajetória da sua vida, que caíram, né? Daquilo da sua plataforma de vida, dos seus planejamentos, dos seus ideais, né? E Deus fala, não apaguem esse pavio, porque eu vou acender ele de volta. É muito bonito isso. Então, irmãos, essa mensagem, ela nos convida a viver um novo tempo em nossas vidas, mesmo que nós muitas vezes nos sintamos assim como canas esmagadas, como pavio que está, né, fumegando, já sem chama. É um tempo que ressurge, não pelas nossas capacidades, não pelas nossas competências, mas ressurge e ressurgirá pelas mãos de Deus. Deus nos apresenta Jesus para que isso aconteça, né? Um Deus que está atento àquilo que o mundo considera insignificante, talvez as pessoas mesmo, uma das outras, considerem insignificantes, né? Aquilo que para muita gente não vale mais nada, não serve para outra coisa a não ser para ser descartada. Tem pessoas que estão vivendo esse tipo de vida, né? E estão perecendo à beira da estrada da vida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, das cinzas do monturo, ele ergue o necessitado, né? Nós vemos na palavra o Salmo 113, a partir do verso 7, verso 8, diz assim, o salmista diz assim, levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Os dias que nós estamos experimentando, eu diria, tem fomentado muito esse estado de alma, né? Muitas pessoas estão em completa rendição da sua vida porque não conseguem ver uma saída,
estão entenebrecidas, embotadas. Ontem mesmo eu vi uma cena pela televisão de um ato que me deixou desolado, né, de ver pessoas que estão buscando solução, que estão buscando de alguma maneira uma forma, um meio de vida para que possam se sustentar, para que possam terminar nessa trajetória da vida com dignidade. E ontem eu vi esse povo sendo rechaçado, sendo negado, sendo renegado, né, por uma série de ações que eu considerei truculentas, que eu considerei arbitrárias. E minha alma ficou muito triste. Eu fui para a presença do Senhor e Deus me falou, Deus disse ao meu coração, né, que o meu povo está sendo levado cativo porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós estamos vivendo um tempo em que, mesmo com tudo que nós estamos vivendo, as pessoas estão completamente desligadas de Deus. Aqui na Rua de Baixo, onde eu moro, tem uma birosca, né, uma tendinha, e as pessoas estão ali tomando suas cervejas, jogando suas cartas de baralho, como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse ocorrendo. A verdade é que as pessoas viraram as costas para Deus. Mas mesmo assim, né, Deus ele consegue destacar como naquele tremião cheio de canas, ele consegue destacar aquelas canas que estão amassadas, que estão injustiçadas, que estão esmagadas, aquele pavio que está fumegando, né? Então nós vemos que as pessoas estão sem liberdade, andando de um lado para o outro, né? E já tinham um jugo pesado. Imagina agora, né? Sem poder sair das suas casas, sem poder trabalhar, famílias com necessidades, relacionamentos difíceis dentro das suas casas, dentro das suas próprias intimidades familiares, pessoas que estão feridas, causadas por injustiças, por excepções, por abandono. A coisa é séria, irmãos. Nós estamos vivendo dias em que fazem as pessoas se sentirem como canas esmagadas de fato, né? Mas Deus quer essas pessoas. Deus as ama, né? E as quer como elas estão. Deus tem, vamos dizer assim, passeado pelos canaviais da vida, né? E Ele tem olhado e tem visto, Ele tem ajuntado as canas que estão esmagadas pelas circunstâncias, pelo maligno, pelo pecado, né? Pela maldição. Sabe por quê? Porque Ele restaura as trilhas. Ele restaura as esmagadas, Ele desobstrui os caminhos para uma nova visão. Eu, meditando nesse texto, eu me lembrei da experiência de Jó no seu estado miserável. Ele tinha perdido a família, a saúde, os amigos, né? Ele era realmente uma cana trilhada, uma cana esmagada, fumegando, né? Experimentando dores, experimentando angústias. E nós vemos lá no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 20 ao 22, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-o em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. Uma coisa importante que eu vejo que essa geração precisa é quebrantamento, é reconhecimento de que tudo que está acontecendo, tudo que está ocorrendo, não é fruto senão daquilo que Deus sempre reclamou, né? Adoração, reconhecimento, louvor, né? Essa geração tem vivido longe de Deus, tem vivido realmente de uma forma em que Deus ele ocupa o último lugar. Nesse texto de Jó, nós vemos que tudo que ele possuía havia sido roubado e destruído pelos inimigos. Na verdade, a Bíblia o livro de Jó começa dizendo, Deus elogiando a Jó, né? Então, ele passa por um momento, por uma crise na sua vida, em que ele se torna
alguém que de alguma maneira não teve culpa do que estava acontecendo, mas Deus, ele olha e ele restaura e ele começa então a dar a Jó uma experiência de levantamento, uma experiência de ânimo, de coragem, de restituição. Os seus filhos morreram, né? A casa caiu sobre eles, e Jó era um homem que tinha todos os motivos, tinha 1000 razões, segundo a lógica humana, claro, né? Para blasfemar, para desacreditar em Deus, para abandonar a sua fé, mas o que vemos foi que ele adorou a Deus e ele declarou a sua insignificância. Isso serve para a gente como um exemplo, mesmo que muitas vezes as situações sejam tão fortes, tão pesadas, mas nós precisamos entender que Deus, ele, no momento em que ele nos apresenta Jesus como aquele que viria para restabelecer, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, e ele fala, eu pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios, né? Jesus é aquele que vem para realmente suprir não só as nossas deficiências, as nossas fraquezas, porque nós somos fracos, mas também para nos reabilitar, para nos restituir o direito. Então, no fundo da alma, né, de um lugar onde Satanás não pode tocar, que é aquilo que nós pregamos domingo, existe uma semente de fé, né? E Jó, ele fala com muita segurança, ele diz, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, né? Bendito seja o nome do Senhor. Não saiu da boca de Jó nenhuma palavra que pudesse ignorar Deus ou culpar a Deus. Aquela semente que estava no coração, no interior do coração de Jó, que era a semente da fé que é dada por Deus, fez com que ele arrancasse forças para crer. Quando nós olhamos no capítulo 19, um pouquinho antes, no verso 25 e 26, Jó faz uma declaração que eu acho fantástica, que eu acho que deveria fazer parte da nossa vida. Diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. É uma palavra que agradou o coração de Deus, que agrada o coração de Deus quando nós, diante das lutas, das batalhas, nós declaramos a soberania, declaramos a glória, declaramos o poder, declaramos tudo aquilo que é devido ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, e declaramos a nossa fé nele. Querido, muitas vezes nós precisamos reunir forças e arrancar do fundo da alma essa mesma confissão feita por Jó. Da mesma forma que a restauração chegou para Jó, chegará para quem crer, para quem confiar em Deus, para quem olhar para essa palavra e saber que Deus é fiel, né? Deus, ele se agrada, ele se compraz em fazer bem ao nosso coração, principalmente ao coração que clama e confia no seu socorro. Além de Jó, existem outras figuras na Bíblia. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Raabe, o testemunho daquela mulher, né, que compõe a galeria da fé de Hebreus 11, né? O testemunho de Raabe nos traz assim também um conforto ao nosso coração, né? Vai nos ensinar a não nos entregarmos às mágoas, às angústias, né? Ao rancor e tudo que esse mundo oferece assim, em termos de resultado, de produção, né? Esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Raabe, eu posso dizer que Raabe era uma das pessoas que estava na estrada do canavial, né? Uma vida sem sentido, dormindo e acordando para viver as mesmas coisas fúteis do comércio que fazia do seu próprio corpo. Ela era uma prostituta, né? Mas do fundo da alma ela encontra forças e pela fé ela entrega a vida e a família aos cuidados do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, que é a galeria da fé, no verso 31 diz assim, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe tinha tudo para continuar trilhada, para continuar esmagada, para continuar sem esperança, mas ela tira aquela semente do coração
é a semente da confiança e da certeza do Deus de Israel. Quando nós olhamos a Bíblia, tantos outros exemplos, se nós formos falar de cada um deles não daria tempo, mas eu quero lembrar também de Noemi, né, uma pessoa que me vem assim na cabeça, no coração. Noemi era uma mulher amargurada, primeiro por ver a morte, né, dos seus parentes, das pessoas que mais amava. Hoje nós estamos vendo pessoas assim, pessoas perdendo parentes, pessoas perdendo filhos, esposas, maridos, né, de uma forma tão trágica. Hoje mesmo pela manhã, quando eu estava tomando café, eu estava vendo a televisão, vendo o noticiário da manhã, um menino de 14 anos, né, que foi baleado dentro de casa, perdeu. Eu chorei, irmãos. Eu sou muito sensível a essas coisas. Eu chorei quando eu vi o pai, né, falando daquela dor que ele estava sentindo, falando da dor que a mãe estava sentindo. É muito doloroso, né? E nós vemos Noemi ali vazia, a vida dela se torna vazia, se torna necessitada, carente. Ela estava faminta, desprezada, partindo de um lugar para o outro, fugindo, né, com a esperança de uma nova vida. E ela estava assim, com uma cana caída, né, na beira da estrada, pavio fumegando, mas ainda lhe restava a fé no íntimo da sua alma, a semente guardada no coração. E Deus, o que aconteceu? Deus, ele foi fiel. Quando nós olhamos a palavra de Deus em Ruth, livro de Ruth, capítulo 4, verso 15, diz lá: ele te será recriador da alma. Deus, então, ele mudou a direção da vida de Noemi. Ele arrancou a dor do coração dela, ele concedeu alegria. O Deus que ela servia não a desamparou em momento algum, apesar dos pesares. É isso que nós devemos colocar no nosso coração. Nós não estamos sozinhos, Deus não nos abandonou, nós não estamos enfrentando tudo isso que está acontecendo sozinhos, não, porque nós não resistiríamos, não aguentaríamos. Eu estava conversando com minha esposa, falando para ela, se não fosse Deus na nossa vida, como nós estaríamos reagindo a tudo isso? Porque, sabe, irmãos, assim como a palavra de Deus diz que haveriam tempos difíceis, também nesses tempos difíceis há a mão poderosa de Deus para nos restaurar. Esse é um tempo de restauração da cana trilhada. É um tempo de reacender o pavio que fumega, né? E Deus é esse recriador da alma, que sente prazer em nos socorrer por uma única razão, porque Ele nos ama. Ele ama a cada um de nós. Ele ama em todo tempo, a todo tempo, mesmo e principalmente quando nós achamos que Ele nos abandonou ou que, na verdade, as coisas ali não são realidades, as promessas dele não são realidades. Ah, irmãos, quantas histórias, quantas experiências, mas um só Deus, um só poder, uma só promessa, uma só esperança. Deus está no controle das nossas vidas, e aí nós podemos ler, como está lá em Romanos, né? Romanos capítulo 8, versos 37 e 39, nós podemos ler esse texto e entender que aquela palavra de Isaías, ela se cumpre na vida daquele que crê, na vida daquele que tem realmente esperança e aquele que carrega no seu coração aquela semente plantada que é a fé. E Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, verso 37, diz assim: em todas estas coisas, em tudo aquilo que nós estamos vivendo, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem o porvir, nem os poderes, nem o que está por vir, nem poder nenhum nesse tempo. Vamos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Vamos crer, vamos buscar a sementezinha da fé no coração e crer que Deus agirá. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra nesta noite. Quero que você saiba que Deus, Ele está atento às nossas vidas, cuidando, né, para que nós não caiamos dessa plataforma, que é a plataforma do seu amor, que é a plataforma
que nos conduzirá, assim como os tremiões carregavam as canas para as usinas. Nós somos carregados em Cristo, nós somos levados em Cristo, transportados, né, do reino de trevas para o reino do amor do seu Filho. Então nessa trajetória muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem estar acontecendo, mas Deus, Ele estará sempre conosco. Deus estará sempre com cada um de vocês, e nós podemos crer e confiar nesse Deus de amor, nesse Deus de graça, nesse Deus de bondade. Eu quero nesse momento orar. Eu quero abençoar a tua vida e declarar que nós estamos certos em quem temos crido. Como diz Jó, eu bem sei, né, que o meu Criador vive e que haverá justiça na face da terra. Vamos crer nisso, vamos nos alegrar nisso, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e dizer: Deus, eu creio e acredito nas tuas promessas. Eu creio e acredito que nada e nem poder nenhum, como disse Paulo, nada, nem coisas do porvir, nem coisas do presente, nem poderes poderá nos separar do teu amor. Coisa linda, coisa que nos joga para frente e que nos dá esperança. Vamos orar nesse momento, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, diante de tantas atrocidades do mundo, de tantas coisas que nós estamos vendo, Senhor, que tentam, Pai amado, até mesmo pelas notícias que são trazidas ao nosso coração, Senhor, pela televisão, pela mídia. Senhor Deus, Pai querido, nós podemos olhar para esta palavra, que é muito mais importante, muito mais acesa diante de nós, e crer que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor está atento, Senhor Deus, Pai querido, até mesmo às nossas fraquezas que nos fazem cair da plataforma do Teu amor. Senhor, eu quero nesta noite te pedir que o Senhor olhe para a cana trilhada, para aquele coração que está machucado, para aquele coração que está chorando, para aquele coração que está, Senhor, sentindo dores, sentindo, Senhor Deus, desânimo, aquele pavio que já está, Senhor Deus, quase que apagando por completo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O Senhor um dia, pelo profeta, falou que o Senhor enviaria aquele que promulgaria a justiça para os gentios, o direito para os gentios. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra na vida de cada um de nós, porque, Senhor Deus, não há gregos, não há romanos, não há judeus e nem gentios, somos todos criaturas e, Senhor, somos todos canas, como canas, Senhor Deus, de um canavial, Senhor Deus, que o Senhor quer ver, Senhor Deus, guardado, quer ver, Senhor Deus, tomado de forma íntegra, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça. Abençoa, Senhor, visita agora a casa de cada um, a alma, o coração de cada um, renovando suas forças, Senhor, tomando, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor, de uma forma tão perene, tão linda, Senhor, aquele que nesta noite, Senhor Deus, está precisando de um enlevo, está precisando, Senhor, de um afago, de um acolhimento. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, visita nesta noite as casas de Nova Aliança, as famílias dos meus irmãos queridos. Senhor Deus, vai tocando, Senhor Deus, Pai querido, não, Senhor Deus, simplesmente nas coisas físicas e materiais, mas toca principalmente, Senhor, na alma, no coração. Insere, Senhor, insemina em cada coração a semente da esperança, a semente do amor, a semente, Senhor Deus, dos sonhos, da restauração, da renovação de forças, da confiança e principalmente, Senhor, a semente da salvação. Dá alegria ao Teu povo, Senhor. Dá alegria ao Teu povo, Senhor. Guarda a integridade, restitui como o Senhor restituiu a Jó, como o Senhor restituiu a Noemi. Senhor Deus, Pai, Senhor, nos dá essa convicção de fé. Abençoa, Pai querido, a nossa cidade, a nossa terra, nosso estado, nosso Brasil. Pai querido, eu te peço, Senhor, e continuarei te pedindo, Senhor Deus, juntos com os meus irmãos a cada dia no relógio de oração, que o Senhor esteja, Senhor Deus, levantando, Senhor Deus, Pai amado, o que está caído, levantando, Senhor, sobre aqueles que são teus, Pai amado, uma muralha de defesa impenetrável. Senhor, abençoa-nos, porque precisamos da Tua bênção. Confirma sobre nós
a tua aliança. Cobre-nos debaixo do teu manto, das tuas mãos poderosas. Senhor, eu oro assim abençoando o teu povo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas, as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Amém, e Deus te abençoe.